galera, vamos lá para um assunto que é complicado, porém necessário. As teorias do século XIX. Se a gente pega as provas de vestibular, as provas de concurso público, as provas do Enem, a gente pega essas provas mais modernas, nós vamos ter uma linha comum em todas elas. Todas elas vão falar de atualidade, todas. E muitas das vezes, se você consegue analisar como que essa atualidade foi construída, você consegue matar o X da questão. Você consegue, de fato, responder de forma adequada àquilo que a questão está te perguntando, àquilo que a questão está te arguindo. Embora o próprio ministro da Educação disse que quer ver a prova antes, pode revisar a prova do jeito que tiver que revisar. As questões históricas, elas não mudam de trajetória porque alguém pode ou não censurar uma prova. Pode mudar o jeito de falar, mas vai continuar falando. Porque a história, ela grita, ninguém apaga um século de história. E a história deixa as suas próprias consequências e as suas próprias mazelas. Se eu tentar escrever uma coisa de uma forma muito diferente, fica escancarado que houve uma tentativa de burlar a história. Não existe o burlamento da história. Existem mentiras que são contadas para virar a verdade. Que é o que nós chamamos de negacionismo, né? Ontem eu mandei para vocês aí um livro, né? Mandei no grupo, vou colocar aí para quem quiser, sobre o amor líquido, né? Depois leiam do Bauman. Muito bom. Não tem como a gente mudar os fatos. E boa parte desses fatos que acontecem no século XXI, no século XX, tem a ver com as teorias do século XIX. Aqui, gente, no século XIX foi criado as coisas mais loucas da humanidade, que a gente pode imaginar. É aqui no século XIX que nós temos grande avanço científico. É aqui que nós temos a segunda revolução industrial. Nós temos que entender isso. Olha que doideira. O ser humano está criando a segunda revolução industrial. O motor agora não é mais o motor a queima, né? Aquele motor que vivia do vapor, né? Que precisava do carvão. O motor agora é a combustão. Nós descobrimos o petróleo. Descobrimos o dínamo, que vai gerar energia elétrica. Nós descobrimos a luz. Nós descobrimos um monte de coisa. Beleza. Segunda revolução industrial. A segunda revolução industrial, ela trouxe consigo algumas necessidades. E essas necessidades vão ter que ser sanadas. O grande problema, ou a grande questão da segunda revolução industrial, é que, em outras palavras, eu consegui aprimorar o processo tecnológico de produção elementar do sistema capitalista. Nós temos que entender que nós estamos falando de sistema capitalista aqui. Não vamos ser bobão, né? Então, o capitalismo, ele está aí funcionando, o sistema capitalista está funcionando. E eu consegui aprimorar tão bem esse sistema que eu acelerei a produtividade. Quer dizer que com a segunda revolução industrial, eu consigo favorecer o sistema capitalista no que diz respeito a tempo de produção. Tempo de produção. Quer dizer que eu vou gastar muito menos tempo para produzir o que eu preciso produzir. Então o tempo aqui ele passa a ser circunstancial. Todas as revoluções industriais que a gente vai perceber, uma das principais características dela é a diminuição do tempo de produção. Eu consigo, no menor espaço de tempo, produzir maior número de coisas. Só traz outras consequências. Aumenta o tempo de produção, mas é necessário, quer dizer, diminui o tempo de produção, mas é necessário aumentar a ideia do quê? Da matéria-prima. Eu preciso ter mais matéria-prima para que eu consiga ter mais o quê? Produção. Não adianta eu ter uma máquina cabulosa se eu não tenho a matéria-prima necessária. E para eu aumentar ainda mais a prospecção do sistema capitalista, eu preciso aumentar o consumo. Isso tudo aí precisa de justificativa. Nós vamos debruçar com a segunda revolução industrial e nós vamos ver que a segunda revolução industrial ela vai causar justificativas para todas as atrocidades cometidas, todas elas que vão começar no século XIX. Inclusive a própria liberação da mão de obra escrava. A mão de obra escrava ela é liberada, não existe mais escravidão, porém, entretanto, existe salário mínimo. E o salário mínimo é calculado sobre a questão econômica, não social.
Eu tenho que pagar pouco porque eu tenho que ganhar muito. O lucro, o sistema capitalista fala sobre isso. Então nós temos que diminuir o tempo. Diminuímos o tempo de produção, aumentamos a quantidade de matéria-prima que eu tenho que ter e temos que aumentar o consumo. O consumo, ele insere e ele infere diretamente nas pessoas. Para ter mais consumo, eu preciso de mais pessoas consumindo. Talvez daí você fracione e resolva a equação do processo de diminuição ou de extinção da mão de obra escrava. Porque escravo não compra. Então ele precisa de ter um ganho, que vai ser chamado de salário, para ele poder consumir. Participar da vida capitalista na sua modalidade. Porque a vida capitalista tem modalidade. Como assim, Anderson? Uma pessoa que ganha o Bolsa Família ou que ganha o auxílio emergencial por causa da pandemia, ele vai ter condições de gastar R$320. R$320 o capitalismo ele quer? Quer. O sistema aceita os R$320. Mas, condicionalmente e socialmente, uma pessoa que vive com R$320, ela está vivendo um pseudo-sistema. Ela está vivendo as margens, ela está vivendo uma outra lógica de sociedade. Então, a gente tem que entender que é a segunda revolução industrial a causadora das justificativas que nós vamos precisar de entender. E que justificativas são essas? Justificativas que me dão condições, enquanto apropriado ou enquanto eu me apropriar da ciência em função de mim mesmo. Como assim, professor? Para eu conseguir estabelecer as condicionantes e as variáveis da produção, eu preciso de coisas que o mundo me oferece. E para eu ir buscar essas coisas que o mundo me oferece, eu tenho que justificar o motivo. E como que seria isso, professor? Nós teríamos aí, por exemplo, a ideia de justificativa, né? Que fez, por exemplo, os europeus cruzarem os mares e chegar na América, em várias vezes virem à América. Eles queriam salvar os índios do pecado. Eles queriam salvar os índios do inferno. Salvar os índios do pecado. Vestiram todos, criaram seu modo de vida, lembra? Criaram um processo chamado eurocentrismo. Valorizaram a cultura europeia sobre a cultura do povo local ou sobre a cultura do povo que nós chamamos de povos ancestrais ou que nós chamamos de povos originários, e eles subjugaram a cultura desses povos em detrimento das suas. E aí esse povo tem qual cultura? A cultura europeia. E aqui dominou. No final do século XIX, eu preciso de novo buscar justificativas. E é sobre essas justificativas que a gente começa a falar. Como eu diminuí o tempo de produção, isso é uma questão técnica. Eu diminuí o tempo de produção. Eu preciso de aumentar a matéria-prima. Isso é uma questão de consumo. Eu preciso de novos lugares para buscar matéria-prima. Eu preciso de novos lugares. Como que eu justifico novos lugares? E eu preciso de novas pessoas para consumir o meu produto. E aí nós precisamos fazer uma analogia. Venham comigo, por favor. Nós vamos pegar aqui, ó. Nós vamos fazer a seguinte analogia, tá? Qual a analogia? Nós temos continente americano, analogia continental, ó. Analogia continental. Segura o toco aí. Temos a América. Ah, professor, mas nós temos a América do Norte, a América do Sul, a América Central. Qual a América que você está falando? América, gente, um continente só. Nós temos a Europa. Nós temos o continente asiático. Nós temos o continente africano. E nós temos a Oceania. Concorda? Que bom que vocês concordam, porque é isso aí. Ao todo, nós temos 5 continentes. Beleza? Beleza. Vou colocar aqui um círculo em azul nos continentes que estão dominados pelos europeus até o século XIX. Dominados, gente. É geograficamente dominado. Os europeus já conseguiram adentrar, já conseguiram dominar a região, tá? Nós temos a própria Europa, que era centro do próprio domínio da formação dos Estados Nacionais modernos, depois da queda de Roma. Então você tem a Europa, que já é há muito tempo explorada. A Europa é a que menos tem a oferecer. Gente,
É como se nós pegássemos aqui em exploração os continentes que são os mais velhos. A Europa, nessa lógica de exploração, ela é uma das mais exploradas. Riquezas naturais na Europa quase não existiam nesse sentido. Se eu for comparar, por exemplo, com uma América, que era tipo virgem. Os povos originários que estavam na América, eles não exploravam a América predatoriamente, como os europeus já exploravam a Europa. Eles vão passar a explorar predatoriamente agora. Só que ainda não tinha nem a primeira Revolução Industrial. Vamos lembrar que essa lógica de dominação ela começa no século XIV. Século XIV, século XV, né? É quando começa. Começo. Beleza? Nós começamos então o século XIV, século XV. Vou colorir agora, ou vou circundar de vermelho, aquilo que vai ser a nova forma de dominação econômica e social. Eu preciso de novos mercados consumidores, não preciso? E além de novos mercados consumidores, eu não preciso de matéria-prima? Então eu tenho que conseguir justificar o porquê eu vou à Ásia, o porquê eu vou adentrar a África e dominar a África, porque lembra que eles já exploravam o trabalho da mão de obra escrava, né? Eles já exploravam os africanos. E eu tenho que conseguir matéria-prima e tenho que conseguir consumo. Então essas pessoas que estão aqui, elas representam muitas coisas. Na África você terá o MP de matéria-prima e na África você vai ter o CON de consumidores. Então você mata duas cajadadas com um coelho só. A mesma coisa vai acontecer com a Ásia, que já fornecia muita matéria-prima. Se a gente for parar para pensar, a Rota da Seda, né, ela fazia isso. E nós temos também a Oceania, que vai sofrer menos, mas não deixa de ser um lugar que também vai ser dominado. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: eu preciso de falar para a Europa, eu preciso de mostrar para as comunidades que eu preciso de ir para a África, que eu preciso de ir para a Ásia, e isso não é um malefício nem para a África nem para a Ásia. Muito pelo contrário, eu tenho que justificar que a minha ida para a África e para a Ásia é um benefício. Eu tenho que fazer o bem para eles. Entendem o que eu estou dizendo? Então eu tenho que conseguir justificar esse benefício que eu vou fazer na África e na Ásia. Daí surgem as teorias que vão justificar isso. Tudo isso nós estamos pegando no guarda-chuva da Revolução Industrial. Tranquilo? Então nós vamos agora especificamente para essas teorias. Nós vamos fazer uma quebra para não ficar um vídeo muito grande. Então a gente continua no próximo vídeo falando das teorias darwinismo social, da teoria caucasoide, né? E da teoria da evolução, né? Pensada aí na lógica de eugenia. Isso mesmo. Segura o toco que em breve a gente volta. Até lá.